E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo em ordem? Espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto poético. Texto poético. O que é isso? Nós sabemos que existem diversos tipos de texto, uma infinidade de possibilidades. Só que quando a gente fala de texto poético, estamos falando de alguns tipos de texto bem especiais e bem diferentes de outros. Sobre eles a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo de hoje, tá? Vê só, entre os vários tipos e estilos de textos, temos um que se destaca pela riqueza e também pela complexidade de sua formação. Estamos falando do texto poético. Uma expressão literária de grande importância. O texto poético pode ser classificado como aquele que é escrito em versos e que apresenta uma linguagem específica, com significados profundos e recursos especiais. Os textos poéticos são escritos pelos poetas, a partir de experiências pessoais, sentimentos, fatos, reflexões e outras coisas. O poeta pode ser considerado a voz do poema. O texto poético apresenta maneiras únicas de expressar algo por meio de palavras. É um texto expressivo, sensível, com ritmo e até mesmo com musicalidade para algumas pessoas. O texto poético também é conhecido como poema ou poesia, uma obra escrita na qual cada linha recebe o nome de verso e cada conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Na estrutura do texto poético, as estrofes são separadas por um espaço vazio ou por uma linha em branco e podem ser formadas por um ou por mais versos. Cada estrofe pode ser formada por um ou por mais versos. É possível classificar as estrofes de acordo com o número de versos que elas possuem. No texto poético, todos os signos usados têm o objetivo de transmitir uma mensagem e gerar uma reflexão ou sentimento na pessoa que está lendo. As palavras são usadas com forte preocupação estética e com muita organização. O texto poético também emprega recursos estilísticos com o intuito de expressar emoções. Para tanto, cada poeta usa seus recursos linguísticos e possui um estilo próprio. Nos primórdios da criação desse tipo de texto, os poemas eram produzidos para serem apresentados ao público de forma cantada. E por isso, até hoje, muitos poemas apresentam certa musicalidade. O texto poético é composto basicamente por versos e estrofes e pelo ritmo. Esse tipo de produção exige do leitor um posicionamento ativo para decodificar o conteúdo de forma correta, alcançando a emoção que a mensagem pretende transmitir. Além disso, no gênero poético, a estética é uma grande preocupação do autor. Por isso, esses textos são criados com o uso de muitas figuras metafóricas, licença poética e outros recursos. Vamos verificar, de modo rápido aqui no vídeo, alguns desses elementos que compõem um texto poético. Existe o sujeito poético, é quem fala sobre as experiências, sentimentos e vivências. O verso é cada uma das linhas que compõem o poema. A estrofe é o conjunto de versos separados por um espaço em branco ou uma linha, como eu já falei para vocês. A estrofe, ela pode ser monóstica, quando tem apenas um verso. Ela pode ser dística, quando tem dois. Pode ser um terceto ou estrofe terceta, quando tem 3 versos. Quadras ou quintilhas, quando tem 4 e 5 versos, respectivamente. Pode ainda ser uma sextilha ou sétimas, e também oitavas, nonas e décimas. Isso vai depender do número de linhas, ou seja, o número de versos dentro daquela estrofe. Os versos também possuem, as estrofes também possuem, o poema como um todo, ele pode possuir rima. E o que é uma rima? É todo o som semelhante apresentado geralmente no final dos versos. As rimas acompanham um esquema rimático, que pode ser classificado como emparelhadas, cruzadas ou interpoladas. Os versos que não rimam são chamados de versos soltos. E existe ainda a métrica, que diz respeito à medida do verso.
o número de sílabas métricas gramaticais. Nesse vídeo, pessoal, a gente procurou fazer uma revisão sobre o texto poético. Eu espero ter ajudado vocês. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser.